Liberdade financeira com day trade? Bom, quero discutir um pouquinho isso com vocês. Quero debater, na verdade, isso com vocês e mostrar que talvez não seja assim como falam, tá? Mostrar uma realidade um pouquinho diferente do que realmente é você se dar bem com day trade, digamos assim. Primeiramente, por que que eu quero fazer esse vídeo? Se criou um mito muito grande de que o day trade te entrega essa liberdade financeira, né? De que você vai viver de trade, ter uma vida de trade, fazer trade na praia. E a verdade é que não é bem assim, tá? Primeira coisa, o que que se tem nesse fazer trade na praia? Por que que se criou esse mito? Justamente pela liberdade temporal que se atinge com o day trade, realmente isso é verdade, porque você tem mais tempo. Você opera geralmente num horário só, no máximo 2 a 3 horas por dia ali que você vai operar. Tem gente que opera o dia inteiro, mas não recomendo. E você vai ficar ali operando, sei lá, das 9 ao meio-dia. Depois disso, você tem tempo para fazer o que você quiser. Isso é verdade, realmente é isso mesmo. Você vai operar até meio-dia. Depois disso, a vida é sua, né? Você faz o que você quiser. Mas isso de operar na praia é bem complicado, por quê? Então, o primeiro fator que a gente vai ter aqui de discordância desse termo viver de trade talvez você não consiga se concentrar no ambiente onde você deveria descansar, né? Então, por exemplo, se você tá querendo operar, sei lá, de frente para uma piscina, de frente para um resort, por exemplo, ou nesse exemplo assim, né? Você não vai conseguir se concentrar tão bem quanto seria no seu escritório, na sua casa, no seu quarto, não sei. Lugar que você opera geralmente em casa. E por que que isso acontece? Quando a gente condiciona o nosso cérebro ao descanso, quando a gente está num lugar onde a gente deveria descansar, a concentração fica um pouco mais difícil. Então, você está lá na praia, por exemplo, vai ser difícil você se concentrar para operar tape reading, por exemplo, é bem complicado, porque você precisa de foco o tempo todo. Foco na construção do contexto do mercado o tempo todo. Foco, 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 foco. E se você tem muitas distrações ao seu lado, tem a praia, tem, sei lá, um drink que você tá tomando, talvez, tem várias pessoas passando por você, tem o seu celular, tem o sol batendo na sua cara, então várias distrações. Não é o ideal, o ambiente ideal para você operar day trade, tá? Então, isso de parar na praia não é real, digamos assim, não é tão fácil, tão simples como parece ser. Então, essa é a primeira discordância que eu tenho com esse assunto. E outra discordância que eu teria de viver de trade realmente é que essa questão de viver somente da renda do day trade em si também eu acredito que seja um pouquinho falsa essa visão. Por quê? Geralmente, quando você é mais consistente, você tende a ganhar um dinheiro mais do que a maioria das pessoas brasileiras ganham, né? Porque às vezes você ganha até um salário mínimo por dia numa operação só que você ganha isso. Então isso é realmente mais do que a maioria das pessoas ganha no Brasil. Porém, você não vai viver somente dessa renda, por quê? Se você fizer isso, você vai estar arriscando muito. Vai estar, talvez, se estressando mais do que você poderia. Por quê? Porque você pode pegar parte dessa renda, por exemplo, metade desse dinheiro, colocar numa renda fixa, colocar no investimento em renda variável, numa carteira focada em dividendo, renda fixa principalmente, né? Que é o investimento mais seguro que tem. Colocar, sei lá, no CDI, no CDB, no LCI, LCA, enfim, essas todas as modalidades de renda fixa, para você ter uma garantia a mais de você um dia, sei lá, num mês que você não ir bem no day trade, você ter um dinheiro para suprir as suas contas, suprir as suas necessidades, suprir até o seu lazer, por exemplo. Então, você viver somente de day trade é uma ideia um pouco equivocada sobre o que é viver de mercado financeiro, que aí sim é real. Viver de mercado financeiro é o quê? Você rentabilizar uma carteira, ter uma carteira de renda variável, você ter a maior parte da sua carteira geral em renda fixa, ter, sei lá, 50%, 60% em renda fixa, e, sei lá, 10% do seu dinheiro focar em trade de alto risco, como trade em opções, né, que são os que são os derivativos, que são, até esqueci até o nome, os futuros. Então, derivativos e futuros você vai focar parte pequena da sua renda realmente para você fazer esse tipo de trade. Por quê? Porque é muito arriscado, tá? É muito arriscado, você pode perder tudo numa hora só, num trade só, e isso, você se expor
a esse risco, a gente chega num terceiro fator que eu quero comentar também com vocês, que é o fator ansiedade, tá? Por quê? Se você quer somente viver de uma renda do day trade em si, a sua ansiedade vai te pegar milhão a todo momento. Por quê? Porque se você não fizer dinheiro num dia, você vai se preocupar em pagar uma conta no dia seguinte, você vai se preocupar em pagar um seu aluguel, sei lá, financiamento da sua casa, que você depende somente desse dinheiro para viver. Se você depende somente desse dinheiro, é como viver uma vida de empresário, por exemplo. De um cara que está começando uma empresa agora e só depende daquele dinheiro para viver. Então ele tem uma cobrança muito grande. A diferença é que no empresário, ele pode correr atrás, ele pode realmente se dedicar muito mais tempo, pode. Não que seja mais fácil, as duas coisas assim, têm suas dificuldades, mas na vida do empresário ele pode ter outras maneiras de ganhar dinheiro, de melhorar a empresa dele. No day trade não, se você tem um dia ruim, não tem essa de, vou recuperar. Não, você vai ter que sair do mercado, você vai ter que sair fora e operar só no dia seguinte. E isso no dia seguinte talvez seja ruim para sua mente, porque você vai precisar daquele dinheiro, vai fazer você se cobrar muito mais e vai ser totalmente estressante você ter essa cobrança todos os dias, para no final do mês não conseguir nada, ou até mesmo pior, perder tudo que você construiu durante alguns meses, né? Então essa ideia de viver de trade talvez não seja ideal, talvez a palavra correta seja viver de mercado financeiro. Aí sim, aí sim você realmente estaria construindo seu patrimônio, uma carteira, como eu falei, de renda variável, uma carteira de renda fixa, uma carteira de boa parte desse dinheiro em renda fixa, né? Uma parte em renda variável, uma pequena parte menor ainda em futuros, em derivativos. Tudo isso você poderia construir com o tempo, com o dinheiro do day trade. Aí sim é possível, esse é o caminho correto. Então qual seria o caminho correto? A gente construir, aprender o day trade, de fato, aprender a operar dólar, que é o que eu faço melhor, é operar dólar futuro. E depois disso, que eu construir uma renda com isso, conseguir ir bem com isso, eu vou construindo parte do meu patrimônio. Porque daqui a alguns anos, o dinheiro do day trade não vai ser tão necessário quanto é, por exemplo, quanto era ou quanto é hoje em dia para você. Porque quanto mais dinheiro você constrói com o day trade, mais dinheiro a sua carteira vai ter. E mais dinheiro, quanto mais dinheiro você tem, mais ela rende, né? Obviamente. Então, esse vídeo era isso. Sexta-feira eu não gosto de fazer um vídeo muito trabalhado, porque às vezes você quer só sair fora e não quer fazer nada de mercado mais. Mas é isso aí, tamo junto. Um ótimo final de semana pra você. Se você tá vendo esse vídeo na sexta, né? Bom voto no domingo. Segunda-feira tamo de volta com um novo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like aí nesse vídeo. Valeu, até a próxima.